Meu Instagram é Rasgando a Constituição, tudo junto. Meu nome é Aurimário Bastos Filho, sou advogado. A minha manifestação ela é assegurada pela Constituição Federal, com base nos artigo 5º, inciso 9 e 220, parágrafo 2º da Constituição Federal, e eu posso me pronunciar sem qualquer censura, pois a lei assim me assegura. Eu gostaria hoje, junto com o povo brasileiro, fazer uma reflexão do artigo 5º de uma lei de 1968. Ela está sendo aplicada incessantemente pelo STF e pelo TSE. E aqui eu gostaria de fazer para vocês uma leitura no sentido de comparações dessa lei de 1968 com os atos que acontecem atualmente aqui no Brasil. Primeiro, gostaria de fazer uma leitura relativa a essa lei, começando aqui no artigo 5º. O artigo 5º dessa lei ela é muito patente em dizer o seguinte: artigo 5º, a suspensão dos direitos políticos com base neste ato importa simultaneamente em cessação de privilégio de fórum por prerrogativa de função, tá? Artigo 5º, inciso 1º. Inciso 2º, suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais. Inciso 3º, proibição de atividades ou manifestações sobre assunto de natureza política. Inciso 4º, aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança. E também, a letra A, fala da liberdade vigiada, a proibição de frequentar determinados lugares. A linha C fala do domicílio determinado. Parágrafo 1º diz que o ato de decretar a suspensão dos direitos políticos poderá fixar restrições ou proibições relativamente ao exercício de quaisquer outros direitos públicos ou privados. Parágrafo 2º. As medidas de segurança de que trata o item 4 desse artigo serão aplicadas pelo Ministro de Estado da Justiça, defesa a apreciação de seu ato pelo Poder Judiciário. Bom, conforme lido, vamos começar aqui na questão que fala da suspensão dos direitos políticos. Bom, eu quero dar aqui exemplos daquilo que tem acontecido aqui no cotidiano do nosso Brasil. Como exemplo, a suspensão de direitos políticos, eu estou colocando aqui o Fernando Francischini, que foi cassado por expressar sua opinião, enquadrado na lei de fake news. Essa lei, até então, não existe no Brasil. Ele foi enquadrado porque ele disse que não tem confiança nas urnas eletrônicas. Direito assegurado, ele como deputado. O artigo 53 da Constituição Federal diz que deputados e senadores são violados civil e penalmente por suas opiniões e palavras. Então, aqui está revelado o seu direito de se pronunciar. A outra questão que foi colocada no artigo 5º que eu li para vocês seria a questão da cessação de privilégio de fórum por prerrogativa de função. Este ponto aqui é muito interessante que, de forma recente, o STF ele processou empresários sem que os mesmos tivessem o fórum privilegiado e em razão de conversas no WhatsApp. Esse é o melhor exemplo da cessação de privilégio de fora por prerrogativa de função. Aqui, empresários, pessoas normais, foram processados pelo STF. Aqui ainda, o artigo 5º, como foi feita a leitura, diz também da suspensão do direito de ser votado. Bom, neste caso, a lei que eu li para você, o artigo 5º, ele fala de eleições sindicais.
mas neste caso aqui é muito mais grave, porque a suspensão do direito de ser votado foi de uma candidatura do Fernando Francischini para deputado estadual. Então, neste caso, a decisão do Poder Judiciário, do TSE, foi muito mais grave. Aqui existe ainda a questão, no artigo 5º que eu li para vocês, a proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política. Nesse caso, o deputado aqui, né, o TSE proibiu o deputado Fernando Francischini de ser candidato e de falar sobre as urnas eletrônicas, falando que não tinha confiança, a opinião dele. E o artigo 53 da Constituição Federal assegura a ele tal direito. Mas foi cassado por estar, para fazer uma manifestação que estava, né, o qual estava assegurado pela Constituição Federal. Bom, naquela lei que eu li para vocês, o artigo 5º fala aqui das medidas de segurança. E nas medidas de segurança diz de liberdade vigiada. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu atualmente, aqui no Brasil, que o candidato a deputado federal, Edson Macedo, ele se encontra monitorado por tornozeleira eletrônica. E o crime também, o crime antidemocrático, que também não existe nenhuma legislação falando da atitude de ato antidemocrático, e também de fake news. Mas até hoje ele está sendo monitorado, que é o exemplo aqui de liberdade vigiada. Aqui, como exemplo ainda, que nós falamos no artigo, na leitura do artigo, da proibição de frequentar determinados lugares. E aqui vou dar o exemplo, que o deputado também, o candidato, né, deputado federal, o Edson Macedo, não pôde conceder entrevista e não pôde aparecer nas redes sociais, o que é um absurdo. Mas estou provando aqui que ele não pode aparecer em nenhuma rede de TV então, quer dizer, está proibido de frequentar determinados lugares. Este é o exemplo daquilo que eu li inicialmente, antes da nossa live aqui. Gostaria ainda da questão aqui do domicílio determinado. A lei fala. Então aqui estou provando que o candidato a deputado federal, né, o Edson Macedo, não pôde sair de Brasília. Então ficou determinado que ele ficasse em Brasília. Sim. Esse aqui é o fato que aconteceu. Outra questão muito interessante que eu quero colocar aqui, é a questão da suspensão dos direitos políticos e das restrições e proibições aos exercícios de direitos privados. Bom, a questão aqui, a suspensão, neste caso aqui, como exemplo, vamos dar aqui o deputado federal Daniel Silveira. Ele teve suspensão dos seus direitos políticos, retornando este pouco tempo antes da campanha eleitoral, tendo um prejuízo terrível, pois muitos ainda, no dia da eleição, não sabiam se ele era candidato ou não, em virtude que ele só retornou aos seus direitos políticos, né, pela decisão do TSE, poucos dias antes da eleição. Infelizmente, culminou a possibilidade de ser eleito, né, no pleito eleitoral de 2022. Bom, a questão da restrição aqui, que não pode utilizar o fundo partidário e do financiamento de campanha e nem das redes sociais. Então, aqui são as restrições que foram impostas a ele pelo TSE. Colocando ainda do mesmo artigo aqui, que foi dito para vocês, que nós vimos aqui, o artigo 5º, vamos falar aqui agora das medidas de segurança adotadas pelo ministro de Estado da Justiça sem apreciação do ato pelo Poder Judiciário. Essa lei aqui, aquilo que fosse aprovado, não precisava da apreciação do ato pelo Poder Judiciário. Bom, neste artigo que eu li para vocês, no artigo 5º,
as medidas de segurança eram adotadas pelo ministro de Estado e Justiça, sem apreciação pelo Poder Judiciário. Seria hoje uma realidade que nós estamos vivendo atual. O STF determina a busca e apreensão, como aconteceu no caso dos empresários, sem colher a manifestação do Ministério Público, sendo que também rasgou a Constituição, violou aqui a Constituição Federal no seu artigo 127. Agora, povo brasileiro, muitos desconhecem o que ocorreu no ano de 1968. Os comunistas, o povo de esquerda, falam que foram adotadas leis draconianas na época em que se diz aí da ditadura militar. Os comunistas dizem que foi um período terrível, pois viviam sob a imposição do AI-5, Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968. O artigo que eu acabei de ler para vocês se aplica à realidade atual, conforme exemplos que foram dados aqui. Então, vocês estão vendo que se aplica à realidade atual. E essas medidas não foram adotadas pelo STF e TSE? Não foram? Agora, o que é inacreditável é que este artigo 5º que eu li para vocês está sendo aplicado constantemente pelo STF e TSE, não é mesmo? A maior surpresa de todo o povo brasileiro, agora e minha também, quando peguei e fui ler o artigo 5º e fiz a comparação da realidade odierna, que a maior surpresa é que o artigo 5º que eu li para vocês, ele integra a lei do AI-5. Aliás, o AI-5, né, que é considerado o Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968. Este ato ele é odiado pela esquerda e comunista por ser o símbolo dos abusos de autoridade, arbitrariedade e da injustiça na época da ditadura e do regime militar. No entanto, os atos adotados pelo STF e pelo TSE estão todos enquadrados na lei AI-5, ou seja, Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968. E essa lei, atualmente, é a mais utilizada pela Suprema Corte. Então, eu pergunto, se o STF e o TSE estão utilizando de forma reiterada essa lei, estamos vivendo em um período de exceção? Pergunto mais, estamos vivendo uma ditadura da toga? Ou qualquer semelhança é mera coincidência? Fica aqui a pergunta para a reflexão do povo brasileiro.